Olá pessoal, estamos no ar com mais um Bastidores da Doma. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o comportamento do domador durante a doma e não só perante a doma, perante qualquer situação adversa que possa acontecer na vida dele. O Leonardo já trabalha há muito tempo com palestras motivacionais e ele fala muito sobre esse assunto, né? Como eu agir mediante algumas situações que podem fugir de controle. Leonardo? Vamos lá. Essa tosse que não me abandona. Aí a gente corta. Beleza. Bem, pessoal, prazer estar aqui de volta. Esse é um assunto que eu gosto bastante, porque é um assunto que está relacionado à nossa rotina diária em todas as situações, né? Então, vocês já me ouviram falar aqui várias vezes que essa técnica de doma não é só uma técnica, é uma filosofia, né? Uma filosofia de vida. E aí a gente leva isso para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, né? Porque nem sempre as coisas saem como a gente planeja, né? E a gente precisa ter controle emocional para que você consiga sair daquela situação, né? E sair bem e se manter motivado para que você consiga resolver aquilo da melhor forma possível, né? Então, a primeira coisa que eu gosto de dizer é exatamente isso: você ter controle emocional, né? Você conseguir contar até 10, até 20, até quanto for que seja, para que você ainda assim esteja sobre o controle da situação, né? Você ter essa estabilidade emocional para que você consiga reverter aquela situação a seu favor, ou, se não conseguir reverter, no mínimo você aceitar aquilo sem ficar chateado, bravo, e na maioria das vezes, quando isso acontece, né, as pessoas perdem a razão, né? Então, a gente sempre fala aqui em comunicação, né? A gente ter uma boa comunicação para assim ter um bom relacionamento. Então, é importante que a gente, falando em doma, né? A gente vem sempre falando aqui, que a gente estude comportamento de cavalo, natureza, psicologia, para que a gente consiga se comunicar melhor, para que a gente consiga entender os animais, que a gente consiga fazer uma boa leitura, para que a gente consiga se comunicar melhor, e com uma boa comunicação a gente vai ter um bom relacionamento. O que acontece normalmente quando existe uma falha no seu planejamento? Não estou falando nem uma falha na sua técnica, que também pode acontecer, né? Mas principalmente uma falha no seu planejamento, que a gente está lidando com um animal e não está tudo sobre o nosso domínio, não está tudo sobre o nosso controle, né? O que não pode acontecer é que você deixe que essa situação te tire essa estabilidade, né? Porque aí, a partir do momento que você perdeu a estabilidade emocional, você deixa de pensar, você deixa de raciocinar e deixa de ter o seu cérebro fluindo de uma forma que você consiga resolver as situações. Normalmente acontece isso em todas as situações no mundo, né? Quando falta comunicação, quando falta relacionamento, o que impera? A força, a violência e assim. E é por isso que temos, né, guerras e tudo mais, né? Porque existe falha nessa comunicação. E para você conseguir ter uma comunicação efetiva, você tem que estar calmo, você tem que estar tranquilo e pensando no que vai fazer. Quantas vezes, né, não nos pegamos numa situação que a gente perdeu a razão por conta de não conseguir lidar com uma situação de dificuldade, né? Então, as situações boas, legal, mas as situações em que a gente perdeu o controle, é importante que você
aprenda a lidar com ela. E você precisa ter isso aqui para lidar com ela, né? Eu acho que isso aí é o principal, a principal situação que você precisa entender, né? E lidar com isso. Eu mesmo lidei muito com isso, porque eu sempre fui um cara, assim, quando era moleque, adolescente, sempre fui estourado, bravo, sabe? Perdia a razão facilmente, briguento, né? Eu herdei isso aí do meu pai. Eu lembro que meu pai, ele tinha um apelido, o apelido dele era Maisena, quando ele jogava futebol, né? Por que Maisena? Porque engrossa à toa. Então, eu acho que eu trouxe isso, um pouquinho disso dele, né? Mas isso é uma coisa que é possível você controlar, né? Então, isso é um comportamento adquirido. Então, eu trabalhei isso na minha cabeça, né? De forma que eu sempre me policiava nas situações onde eu perdi o controle da situação, né? Para poder sair dela com mais facilidade. Isso foi coisa, isso que é interessante falar, foi uma coisa trabalhada na minha cabeça, né? O Exército me ajudou muito nisso aí e o Colégio Agrícola também. Então, como já falei aqui, no Colégio Agrícola eu morei interno por 2 anos, era colégio interno, e depois no Exército, ou seja, tiveram várias situações que eu tive que engolir sapo, que eu tive que engolir o choro, né? E tentar sair melhor possível daquela situação. E normalmente quando você conta até 10, quando você respira, você consegue sair dessa situação melhor do que a situação explosiva que normalmente as pessoas têm, né? Então, voltando para o nosso esquema, que é trabalhar com cavalos, normalmente, quando as pessoas perdem essa estabilidade, eles começam a usar força e violência, né? Então, esse é o maior problema que acontece, e aí a gente perde a razão e o cavalo não vai entender nada do que está acontecendo. Na verdade, quando você faz isso, você está reforçando para um cavalo aquilo que você é para ele, ou seja, um predador. Então, em tempos remotos, lá atrás, comíamos cavalos, usamos cavalo como máquina de guerra e até hoje tem gente judiando de cavalo. Então, o cavalo sabe que o ser humano é um predador e que não é confiável. A gente precisa mostrar para ele que a situação pode ser diferente. E, para isso, a gente tem que ter controle emocional e estabilidade mental. Microfone aqui. Nas suas palestras, né, Leonardo, motivacional, você sempre reforça esses conceitos, né? O que você quer dizer exatamente quando você enuncia? Eu vou entrar no redondel, mas quando eu fizer isso, eu tenho que entrar com a cabeça limpa, não preparada para uma guerra, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Quando eu me lembro quando eu era moleque, né? E a gente vê muita gente fazendo isso. Você entra num redondel, né? Como se batesse no peito e falasse: hoje vai existir uma guerra e eu vou ganhar. Né? Quando você faz isso, você já cria um ambiente que o cavalo já vai te entender como que ali realmente vai existir um duelo, né? E ele já liga o instinto de preservação. É importante que você crie um ambiente propício para o aprendizado, porque, na verdade, você está entrando ali, né, para ensinar um cavalo e para aprender também, né? Então, quando você cria esse ambiente de forma que você entre pacífico, né, esse cavalo naturalmente vai sentir esse seu estado de espírito, ele vai sentir esse seu estado de ânimo. E assim as coisas começam a fluir naturalmente, né? Então, assim, assim como nos cavalos, quando eu
estou com pessoas que eu vou conhecer e tal, eu sempre falo uma frase que eu acho muito bacana, que é: nunca existe uma segunda chance de você ter uma boa primeira impressão. Então, é importante que você crie uma empatia com cavalos, crie uma empatia com pessoas, de forma que eles estarão com a mente aberta para o aprendizado, estarão receptivos para o aprendizado, né? E aí, dessa forma, as coisas começam a acontecer da melhor forma possível. É importante você criar um ambiente, né? Então, por exemplo, eu posso tentar fazer uma analogia, eu posso querer fazer um jardim, né? Para eu fazer um jardim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que plantar, eu tenho que regar, eu tenho que tirar as ervas daninhas, eu tenho que colocar adubo, ou seja, eu estou criando um ambiente para que o crescimento se dê. Mas o crescimento vem naturalmente, né? Esse jardim vai vir, não sou eu que vou fazer ele crescer, só vou criar um ambiente para que isso aconteça, né? Então, eu preciso, dentro de um redondel, criar um ambiente para que o crescimento aconteça, para que o aprendizado aconteça, e dessa forma ele vem naturalmente, você não precisa se preocupar tanto. Outro detalhe, Leonardo, interessante, que eu percebo isso bastante com relação aos alunos, né? Tem algumas pessoas que eles entram em contato e eles, quando ouvem você falar, se sentem encorajadas a praticar doma, né? Você passa uma ideia positiva, uma energia positiva que eles conseguem fazer isso. Só que, às vezes, as pessoas, né, do ambiente familiar, até as pessoas mais próximas deles, passam ao contrário. Isso não é para você, você não vai conseguir. E essas pessoas, elas tendem a absorver tanto a energia positiva como a negativa, só que mais a negativa, né? Eu ouço bastante relatos de pessoas aqui no dia a dia que me passam isso. O que você acha que realmente está acontecendo com essa pessoa? É falta de segurança, de autoconfiança? Então, claro que inicialmente você não vai ter toda a segurança do mundo, né? Nem eu tenho toda essa segurança, né? Eu acabei de falar, a gente está mexendo com um cavalo. A gente tem a segurança de que a técnica funciona, a gente tem a segurança do que a gente quer, né? E isso é importante, é que você se mantenha inspirado, né? Para que as coisas aconteçam da melhor forma. Essa inspiração faz com que você busque no seu cérebro formas de agir diferentes para que as coisas aconteçam da melhor forma. Importante é que você crie uma energia positiva, tá? Então, eu sempre comento, né, que o cérebro é burro. Por que a gente fala que o cérebro é burro? Porque, na verdade, o cérebro ele só atua em cima das situações que os meus órgãos de sentido, né, vão estar mandando para ele, né? Então, o cérebro ele faz o que eu percebo do ambiente e mando essa energia para ele. Quer dizer, se eu penso positivamente, né, eu vou estar produzindo hormônios que vão me causar bem-estar, que vão me causar uma situação de prazer em fazer, de manter o meu cérebro mandando mensagens positivas para que as coisas aconteçam. Agora, se eu penso negativamente, eu estou fazendo com que o meu organismo produza hormônios negativos, que vai fazer com que eu me sinta mal, com que eu me sinta depressivo. Então, cuidado com a forma que você alimenta o seu cérebro. Se você alimenta o seu cérebro positivamente, as coisas vão acontecer. Se você alimenta o seu cérebro negativamente, provavelmente você vai chegar num redondel achando que não vai dar certo, que de repente aquele cavalo é muito bravo, você ainda não consegue fazer.
E aí essa insegurança vem, né? Claro que é importante que você tenha estudado e que você tenha uma bagagem para ir ali, mas o que eu falo? Toda a informação que a gente vem te dando, né? As experiências que a gente vem passando já são bagagens suficientes para você entrar no Redondel e, e fazer dar certo, né? Então, assim, pense positivo, alimente o seu cérebro de uma forma boa. O resto, deixa que o universo conspire a favor, tá? Agora, claro, quantas vezes eu entrei no Redondel e as coisas não saíram do jeito que eu queria. O importante é que você mantenha essa estabilidade emocional para que você consiga sair dali positivo. Então, eu já tive situações de entrar no Redondel que eu não consegui montar no cavalo no primeiro dia, né? E não fiquei frustrado com isso. O cavalo realmente não deixou. Eu precisei respeitar o limite desse cavalo e o meu limite também, porque eu, nessas situações, no fim, estou extremamente cansado. Mas, como eu já falei aqui, pô, às vezes o cavalo chegou de um jeito e você terminou a sessão positivamente, você conseguiu alguma coisa, você conseguiu tocar, passar o stick, colocar o cabresto, fazer ele andar no cabresto, pô, isso aí já é positivo. Então, quer dizer que você evoluiu, né? Às vezes eu pergunto para meus alunos, vocês acham que se você trabalhar com um cavalo e ele evoluir 1% por dia, tá bom? Normalmente as pessoas falam, tá bom, mais ou menos. Pô, claro que tá bom, tá ótimo. Porque se você for parar para pensar, se ele evoluir 1% por dia, é sinal que em 100 dias ele está 100%. 100 dias são 3 meses e 10 dias. Eu nunca encontrei um cavalo que você preparasse ele em 3 meses e 10 dias. Então, é importante que, ainda que você não tenha conseguido, às vezes, seu objetivo, mas se você evoluiu, esteja feliz por isso, né? Não fique frustrado. Eu não consegui, tive dificuldade. Claro, as dificuldades vão vir, mas é importante que você se mantenha positivo para que você consiga continuar evoluindo com aquele animal. Bem, com animal e com pessoas, né? Então, é importante você estar sempre positivo para que esse ambiente seja agradável, a energia seja boa para que as coisas aconteçam. Falando ainda em comportamento, como que você hoje se tornou uma pessoa pública, né? Nas redes sociais, então uma pessoa pública ela está sujeita a críticas positivas e negativas. Como você lida com isso quando você recebe alguma crítica, né? E, de repente você sente a necessidade de responder aquela pessoa ou esclarecer alguma coisa. Como que você consegue trabalhar isso? Assim como os cavalos, né? As coisas as coisas boas que acontecem na vida dele, claro, ele gosta, mas são situações que ele gosta, mas convive bem, vamos dizer assim. Agora, as coisas ruins que acontecem na vida de um cavalo, ele dá muito mais importância a isso, porque normalmente isso é o que vai depender a sobrevivência dele. Então, normalmente, se uma coisa é ruim, ele tem que ligar o instinto de preservação, ele tem que aprender a fugir ou aprender a lutar, e por isso eles guardam isso muito mais fácil, as coisas que os trazem dificuldade. E o ser humano, ele é um pouco assim, mas ele precisa conseguir trabalhar a cabeça dele para ser diferente. Então, é importante a gente ouvir e aceitar as críticas, né? Então, tem críticas que são construtivas e é importante a gente ouvir e ler essas mensagens e tentar melhorar, né? E tem críticas que não te acrescentam em nada, né? Normalmente é por pessoas que realmente às vezes não gostaram, às vezes tem só o prazer de
de criticar, que é uma coisa muito do ser humano, né? Então, eu gosto de sempre falar, né, dos cavalos, assim, que o cavalo ele tem orgulho, mas não tem vaidade, né? O cavalo não tem ego, o cavalo não tem egocentrismo, né? Ele não quer passar por cima de outros, não tem inveja, né? Então, uma coisa importante, assim, que eu já comentei aqui, e é uma coisa que eu me policio, porque eu quero manter as minhas origens, é, assim, eu tentar responder a todos, tentar dar atenção a todos. Isso é uma coisa que a gente conversa e vocês trabalham muito em cima disso, né? De a gente conseguir dar atenção a todo mundo e se manter humilde, né? Se manter humilde numa situação de assumir um erro, né? De ouvir uma crítica e tentar melhorar, né? Essas pessoas que a gente entende que estejam tendenciosas a criticar, a falar mal, a gente tenta não prestar muita atenção. Claro que num primeiro momento você lê, você ouve aqui, você fala, putz, né, vontade de dar uma resposta mal criada, mas lembra que eu falei antes? Então, é importante que você crie um hábito de comportamento, né? Então, é uma coisa que eu escolhi ser. Eu escolhi ser uma pessoa educada, né? Não explodir mais, porque na hora da vontade de escrever ali, xingando, né, e tal. Mas o que acontece? Você respira fundo, conta até 10 e aquilo tudo que eu falei. Bem, e se eu fizer isso, vai ser legal? Não, eu vou me sentir mal depois se eu fizer isso, porque não precisa disso, né? Então, esse comportamento, né, essa escolha que eu fiz, tem que prevalecer, né? Então, eu falo nos meus cursos, né, que comportamento é escolha. E esse comportamento tem que se tornar um comportamento habitual. Tá? Esse comportamento habitual vai mudar a sua conduta, vai mudar o seu caráter. E, com isso, você vai mudar o seu destino, né? Então, é mais ou menos assim que eu tento agir, né? Então, claro, somos humanos, erramos igual todos os outros, mas, como você falou, principalmente por ter me tornado uma figura pública, né? A gente tem que trabalhar muito mais ainda, isso na cabeça da gente, no dia a dia da gente, para que a gente consiga reverter todas essas situações. O elogio é maravilhoso, né? De ganhar, a gente gosta porque está entendendo que está fazendo um bom trabalho, né? Mas repara, aí a gente muitas das vezes, na nossa sociedade, muitas vezes só existe lugar para crítica. Normalmente, a gente não elogia na sociedade, a gente tem a tendência de não elogiar. Então, por que não se elogia? Porque você não é elogiado, então você não elogia ninguém, né? O elogio, quando você elogia uma pessoa, quando você elogia um cavalo, você está motivando aquele indivíduo a repetir aquela situação. Então, quando se elogia, você está motivando. Se esse indivíduo está motivado, ele vai estar inovando, tá? Então, é importante a gente focar em receber o elogio, em elogiar e estar sempre motivando o cavalo, as pessoas a fazerem as coisas. Então, você ensina muito mais um cavalo elogiando ele, ou seja, acariciando, dando tempo de descanso, relaxando, do que batendo, né? Então, a gente tem que se pegar mais nisso. Então, um conselho que eu dou, né? Elogie as pessoas, estimule, né? Cria essa energia positiva e aí dessa forma as coisas vão acontecer
naturalmente. Agora, receba, sim, a crítica, mas tente receber essa crítica de uma forma positiva. Você vai reverter essa crítica, né? Aceite, absorva, pense naquilo para ver, bem, onde que eu posso melhorar que que eu possa resolver essa situação. Então, às vezes, a gente posta um vídeo, né? Eu vi esses dias um vídeo que a gente postou, que é aquele da gente pegar um cavalo sem laçar e tal. Aí, algumas pessoas, mas e se tiver num pasto grande? Né? E se não sei o quê? Quer dizer, então vamos criar outros vídeos para sanar essa situação, né? A dúvida que ele teve naquele momento. Então, às vezes, as críticas são com sarcasmo e tal, mas não vamos absorver isso, não. Né? Às vezes, essa maldade, esse sarcasmo é dele. Então, a brasa é dele. Eu não pego a brasa para mim, não. Fica com a brasa para você. Eu vou continuar aqui o meu trabalho, né? Um trabalho que está dando certo. Né? A gente tem muito mais elogios do que críticas, não é isso? Infinitamente maior. Então, é sinal que está dando certo. Mas não pode virar as costas para a crítica, não. Você tem que ler, absorver, ler, ouvir e receber de uma forma positiva. Reverta aquilo de uma forma positiva. Uhum. Até porque quando você recebe uma crítica, você consegue interpretar se há maldade naquilo ou não, né, Leonardo? Porque as pessoas, digamos assim, educadas, mesmo fazendo uma crítica negativa, ela sabe fazer a colocação correta, né? Agora, quando você vê que há maldade, que a intenção da pessoa é querer ofender, aí é simples você... Não, aí fica simples. Dá vontade na hora de você retrucar, mas aí é a hora de você ter essa estabilidade e falar, não precisa disso, essa brasa é dele, não pega essa brasa na mão que ela vai te queimar, né? Então deixa essa brasa para ele. Mas é um trabalho diário, né? Que a gente precisa ter de se conhecer e aprender a trabalhar com tudo isso. E, claro, quanto mais na mídia a gente estiver, quanto mais aparecendo a gente estiver, mais críticas vão aparecer. Mas é uma coisa natural, a gente tem que entender como uma coisa natural. Né? Então, você não pode se fixar nisso aí e ficar com raiva e guardar essa mágoa para você. Né? A gente está aqui tentando não, fazendo um trabalho maravilhoso e que a gente está conquistando pessoas, ajudando pessoas, fazendo pessoas mudar de vida, melhorando o dia a dia dessas pessoas, né? Quantos depoimentos a gente tem aí das pessoas que realmente mudaram de vida, tanto profissionalmente quanto financeiramente, né? Por conta disso. Então, é isso que nos faz manter firme e estar aguerrido aí para continuar esse trabalho, né? Tentando arrebanhar mais pessoas possível. Até voltando um pouco, Leonardo, você até adiantou quando você falou, né, sobre aquela época que você esteve no Exército, no Colégio Agrícola, né? Que a gente tem bastante jovens aqui também, pessoas que são internautas, que têm o seu cavalinho ali e tal, mas você percebe que os jovens, eles são mais imediatistas, eles não têm muita paciência, né? Então, até seria uma forma de estar falando diretamente com eles, né? Você foi jovem um dia, você tinha, como a gente costuma falar, aquela marra que todo jovem tem, né? E é a falta de limites até. De repente, você vai para um ambiente militar, que você, a todo instante, você está sendo vigiado, você está sendo disciplinado, você tem que abaixar sua bola, aceitar aquilo ali, né? Então, o que foi isso para você, né? Você falou que você tem que engolir muito sapo, né? Às vezes choro. Foi difícil, mas depois, com o tempo, você conseguiu entender que aquilo ali foi válido para sua vida? Sem dúvida. Hoje, né, eu já comentei aqui em outro vídeo, se fosse, eu sei que não vai ser todo mundo que vai gostar disso que eu vou falar, mas é uma opinião minha. Todo
moleque de 18 anos tinha que passar um ano dentro do exército para poder aprender um pouquinho de dificuldade, né? A gente está numa época em que as coisas estão muito fáceis, né? Muito mimimi, muito cheio de coisa. Então, lá dentro, não, meu amigo. Lá dentro, você entrou ali, seus pais estão para fora, não tem quem te proteja, e você tem que aprender a lidar com essas situações, né? Então, foi como eu falei, baixar a cabeça, engolir o choro e seguir em frente, né? Porque a vida é assim, não é verdade? Não vai ser sempre flores, não vai ser sempre tudo muito fácil. Então, é importante que a gente aprenda, mas é numa época importante, na época que o cara está com 18 anos, na força inteira, né? O hormônio, a flor da pele. E ali você tem que aprender a guardar a sua força, guardar seu hormônio e tentar resolver de uma forma melhor, né? E no colégio agrícola foi a mesma coisa. Eu fui para o colégio agrícola com 14 anos, 14 para 15 anos, morar em colégio interno. Tinha pessoas mais velhas, mais experientes, de tudo quanto é lugar, né, do estado do Rio lá, né? No caso, tinha gente de fora também, mas era mais do estado do Rio. E você tinha que aprender a lidar com essas pessoas, a conviver com elas, né? Então, às vezes, gostando ou não, você tinha que aprender a conviver. E aí você vai aprendendo. O cara que você é menor, o cara que é mais forte vem de sacaneia, você tem que aguentar. Você vai brigar com todo mundo, né? Não tem como. E aí, claro, essa bagagem depois eu trouxe para o meu dia a dia, né? Então, hoje, com 45 anos, eu tenho muito mais consciência de tudo isso, né? Mas é claro que, assim, às vezes você fala isso para um menino mais novo e tal, ele acha legal, mas ainda não consegue colocar em prática, né? Mas é importante que a gente está sempre dando dicas aqui, sempre dando sugestões para que ele aprenda a lidar melhor com essas dificuldades, né? Mas isso é uma questão de escolha. Então, eu sempre falo que você tem a situação que você pode querer domar um cavalo na doma tradicional, usando violência, e você querer usar a doma racional, né? Que é uma forma que você vai usar não violência, paciência, comunicação, relacionamento, amor, tudo aquilo que a gente fala aqui é uma questão de escolha. Então, se você escolheu essa aqui, você vai ter que todo dia se policiar para trabalhar com todos esses quesitos que eu acabei de falar. Alguns momentos você vai ficar bravo, alguns momentos você vai perder o controle da situação, mas você tem que voltar para si mesmo e se perguntar, bem, qual foi a escolha que eu fiz? Bem, a escolha que eu fiz foi da doma racional. Isso aqui está sendo racional? Não. Bem, então, espera aí, vamos respirar fundo e vamos mudar a atitude, né? Então, se você escolheu, a escolha foi sua, né? Então, trabalhe a sua cabeça para que você consiga se manter nesse norte, se manter nesse caminho. As adversidades vão vir, mas, volto a falar, se controle, pense, raciocine, respira fundo, que você vai conseguir ter uma atitude diferente, né? Que você não vai se arrepender depois. E normalmente é assim. Pô, às vezes, então assim, eu trabalho tudo isso e principalmente com pessoas, né? Que a gente às vezes tem dificuldade de relacionamento, ou um dia você saiu de casa mal-humorado, ou sei lá, brigou com a mulher, e aí eu acabo sendo grosseiro com uma pessoa que não tinha nada a ver com aquilo, né? Quantas vezes eu fui e depois que eu falei, nossa, pensei comigo, né? Nossa, para que eu fiz isso, né? Mas você já falou, já saiu, né? O que você pode fazer para melhorar? Primeiro,
ir lá e pedir desculpa, que ela não tinha nada a ver com isso, né? E aí, dessa forma, você consegue ficar melhor, né? Com você mesmo. Por quê? Porque você saiu daquilo que você se propôs a fazer. Mas é uma coisa natural. Só que lembra que eu falei aqui agora, né? O cavalo tem orgulho, mas não tem vaidade, né? Não tem ganância, né? O maior problema do ser humano é o egocentrismo, né? É você querer ser melhor que os outros, tudo, né? Então, é importante que a gente se mantenha humilde o suficiente para pedir desculpas se for necessário, dá licença, obrigado, ser gentil. Gentileza gera gentileza, né? Então, lembra o que eu falo? Eu trato um cavalo como eu gostaria de ser tratado. Eu trato uma pessoa como eu gostaria de ser tratado. Então, se você colocar isso na sua cabeça, as coisas se tornam mais fáceis para você. Bom, nós falamos aí, né, com relação ao jovem. E com essa pessoa já que já não é jovem e ela está fechada para o aprendizado, né? E acha que o que ela faz é o certo e não aceita outra opção. Você acha que se ela tivesse tido um limite quando jovem, o que faltou para essa pessoa, Leonardo? Bem, vamos lá. Vou falar o que eu acho, né? Normalmente o cara desse aí, a gente tinha que conversar com um psicólogo. Eu sou psicólogo de cavalo, vamos dizer, né? Mas é assim, vou falar das experiências que eu tenho, né? E aí eu estou contando o que aconteceu comigo. Eu já tive situações, várias vezes situações, de ir numa fazenda e de chegar lá ter vaqueiro mais velho, vaqueiro que mexeu a vida inteira daquele jeito. E eu perceber que assim eles estavam com a mente fechada e às vezes estavam ali por obrigação, porque o proprietário me contratou porque ele queria que os funcionários dele trabalhassem de uma forma diferente. Na verdade, não eram eles que queriam, era o proprietário que queria. E aí, a dificuldade é grande. Normalmente eu chego nessas fazendas, eles arrumaram o pior cavalo para eu mexer, né? Às vezes para te testar, para te colocar à prova. Mas todas as vezes que isso aconteceu, eu cheguei, cumprimentei todo mundo, fui educado, percebi aquela energia, mas fui devagarzinho e tal. Muitas das vezes eu não dava aula teórica antes, porque se eu falasse para eles, se eu fizesse eles sentar numa cadeira e começasse a falar a parte de comportamento, e entrar por uma orelha e sair pela outra, porque eles não estavam a fim de aprender. E sempre ir para o redondel num primeiro momento. E aí, quer dizer, é um cavalo que é deles, da fazenda, eles escolheram, eles colocaram lá. E aí, quando eu começava a ter sucesso naquela situação de doma, você começava a ver os caras já começar a olhar com outros olhos. Falando, não, peraí, não é ninguém que me contou, o cara não está sentado aqui contando para mim, eu estou vendo ele fazer. É possível, né? E aí, dessa forma, quando eu terminava a sessão no redondel, você já tinha pessoas que já estavam ali de orelha em pé, falando, não, peraí, isso aí é legal. Se eu conseguir fazer isso, vai facilitar a minha vida, né? Eu vou me machucar menos, o cavalo vai confiar mais em mim, eu vou ter uma produtividade maior no meu dia a dia. E aí, o que acontece? Eu criei uma empatia. A partir do momento que eu criei essa empatia, as coisas se tornaram mais fáceis. Então, lembra que eu já falei? Nunca existe uma segunda chance de você ter uma boa impressão. Então, eu criei a boa primeira impressão. E aí, a partir desse momento, galera, agora vamos sentar aqui que a gente vai conversar sobre comportamento. E aí, como nesse momento eles já tinham visto algo diferente, eles foram lá com a mente aberta para o aprendizado. E aí,
Eu tive um depoimento uma vez de um senhor, seu Zezinho, lá em Maracaju. E foi dar um curso lá só de Moares. E no fim do curso ele falou, cara, tenho 70 e poucos anos, não lembro agora, mas era mais de 70. Por que eu não te conheci quando eu comecei, quando eu tinha 18 anos? Trabalhei a vida inteira na forma bruta, e agora que eu aprendi tudo isso, e eu tenho o relato que ele até hoje trabalha da forma que ele aprendeu, quer dizer, nunca é tarde, né, para você aprender. Mas, e o que é importante? Que muitas das vezes essas pessoas, como o seu Zezinho, trabalhavam da forma não violenta, mas usando força, né? Eles não tinham a maldade de ser violento, eles só não sabiam. Ele aprendeu desse jeito. Que aprendeu com o pai, com o avô, aprendeu assim, eles achavam que assim era o certo. E aí, a partir do momento, e aí esse certo para ele, às vezes era violento, às vezes era com força, né? Assim como eu, quando era jovem também. E às vezes, por ser jovem, você acha legal quando um cavalo pula, porque você quer se desafiar, né? Mas aí, o que é importante? Que a partir do momento que essas pessoas veem o trabalho, abrem a mente para o aprendizado e entram no redondel e conseguem fazer sozinhas eu digo muitas vezes com a minha supervisão, foi esses casos, e às vezes sozinhas, depois de ter assistido o nosso curso online, a pessoa fala, caramba, eu sei fazer, eu consigo. Ah, não é o Leonardo Feitosa, o cara é diferente, o cara é bruxo, o cara é mágico, o cara é encantador. Não é nada, eu não sou nada disso. Eu sou um cara que aprendi técnicas, reuni todas essas técnicas e utilizo isso da melhor forma possível, usando essa filosofia de não violência. O que me faz diferente de vocês, tá? Para você que está me assistindo aí, o que me faz diferente de você que está começando agora? A quantidade de cavalo que eu domei. Então, a minha experiência é muito maior, a minha hora de sela, a minha hora de voo, né, como se diz por aí. Mas, se você começou agora, você aprendeu essa técnica, você gostou dessa filosofia e quer seguir, pô, não tem dúvida que vai dar certo. Agora, é o dia a dia que vai te ensinar. O que é importante? É se você cair, levanta e continua. Né? Se você tiver com dificuldade, busque informação. Ah, não estou conseguindo. Pô, nós estamos aqui. Quantas mensagens, quantas perguntas a gente recebe por dia, Emerson? Muitas. Infinitas. Infinitas. E quantas a gente não sana o problema do cara? Não é verdade? Então, aí, bem, você tem uma diferença para mim. Que eu não tive alguém para me ajudar do jeito que eu estou te ajudando. Na minha época, não tinha internet que eu pudesse gravar um vídeo como eu estou gravando agora da minha casa. Eu tinha que ir lá na fazenda do cara, lá no Aros do cara, e investir em viagem, em hotel e tal. Quer dizer, aqui está muito mais fácil. Né? Então, essa é a diferença. Então, eu já amassei barco e hoje consigo entregar muito mais mastigado para quem realmente quer fazer dessa forma. Né? Mas, se você optou por isso, né? Você escolheu esse tipo de comportamento, lembra que eu já falei aqui, comportamento é escolha. Se você escolheu se comportar dessa forma, parabéns. Siga em frente, firme, sempre deu errado, conta até 10, começa de novo, mantenha sua estabilidade emocional, que as coisas vão acontecer naturalmente para você. É isso aí, Leonardo. Bom, eu gostei. Você também, se gostou, vai lá, não esqueça de deixar o seu like lá, que você vai ajudar o canal a crescer, tá? Leonardo, agradecendo mais uma vez aí a
sua disposição, né, para tratar de um assunto tão complexo, né, quando a gente fala em comportamento. Mas esse assunto é maravilhoso, esse assunto me encanta, porque, na verdade, é por ele que a gente começa, né? Por ele que, assim, as pessoas precisam querer mudar, né? Ou querer ser assim. A partir desse momento, o resto vem com facilidade. Mas é um assunto maravilhoso, eu gosto muito de falar disso. Mas legal que você tocou num ponto interessante, né? Quando você fala dos animais, não existe vaidade, né? Acho que o que separa realmente o ser humano do animal é essa questão da vaidade, né? O homem, infelizmente, ele é vaidoso, né? Ele quer se sobrepor aos outros, né? Mas fazer o quê, né? Isso aí é da essência do ser humano, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte e tentar passar para outras pessoas o que a gente acha que é certo. Então, se a gente conseguir, como a gente sempre fala, formar multiplicadores, não dessa técnica de dom, mas dessa filosofia de vida, a gente vai fazer um mundo melhor para os cavalos e para os humanos, pelo menos ao nosso redor. Então, faça a sua parte e o resto, como eu disse, deixa que o universo conspire a favor. Legal. É isso aí, Emerson. Valeu, pessoal. Mais uma vez, não se esqueça de clicar lá, hein? Dá um like lá para o nosso canal crescer. Não se esqueça de se inscrever. Se você ainda não está inscrito no canal do Leonardo Feitosa, se inscreva lá e não deixe de acessar o sininho para você receber novas notificações de novos conteúdos, tá? Muito obrigado a vocês. Isso aí. Valeu, pessoal. Tamo junto.